bem como a mensagem, eu vou estar usando também. Mas é nesse tema que eu quero ministrar hoje. Os segredos das aflições da nossa vida. Existem segredos que o Senhor quer ministrar no seu coração. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 27 ao 32. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: agora, é Jesus que está dizendo isso. Agora, estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus disse assim: Pai, revele a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. E a multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Amém? Curve sua cabeça, querido. Aleluia. Papai querido, nesta hora, Senhor, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, Senhor, e que opera, Senhor, ó Deus, grandemente nas nossas vidas. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, essa palavra em nossas vidas. Ó Deus, de tal maneira, Senhor, que nós saiamos deste lugar. Ó Deus, com uma convicção plena, Senhor. Ó Deus, que jamais o Senhor esquece da gente. Que jamais o Senhor deixa de operar na nossa vida. Pai, que as aflições que nós passamos na vida, Senhor. Ó Deus, é a maneira, muitas vezes, que o Senhor tem de trabalhar, Senhor, em nossos corações, em nossa vida, Pai. Deus, ministra essa palavra, Senhor, nesta noite. Usa a minha vida. Usa, Senhor, poderosamente aqui nesse lugar. Ó Deus, e que Tua palavra encontre corações, Pai, disposto a receber, Pai. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem para ele hoje. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Você sabia, querido, que as dificuldades que enfrentamos na vida possuem lições ou segredos, as quais muitas vezes nós não atentamos, muitas vezes nós não entendemos. Nós acabamos de ler um texto aqui, e é interessante que é um texto onde Jesus estava expressando aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Ele começa dizendo assim: agora estou sentindo uma grande aflição. Agora estou sentindo uma grande aflição. É algo, em algumas traduções, que diz angústia. Na mensagem diz assim: agora estou angustiado. Você já sentiu aflição na sua vida? Você já sentiu-se angustiado na sua vida? Eu acho que isso daí faz parte do nosso viver. Quase sempre nós estamos dessa forma. Mas é interessante que a palavra de Deus mostra que o próprio Jesus estava sentindo isso na sua vida naquele momento. E a palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos diferentes de Jesus. Jesus veio como um homem e passou tudo aquilo que nós passamos também e deixou muitas lições para nós. E nessa noite nós vamos entender algumas coisas relacionadas a aflições, as aflições que nós passamos na vida. Deus, Ele quer ministrar isso no nosso coração. A palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e
E Ele habitou entre nós. E esse que habitou entre nós foi Jesus. E Jesus, na sua pessoa, Ele passou tudo que um ser humano pode passar. Ou até mais. Porque nós que estamos aqui ainda não experimentamos ser pregados numa cruz. Ainda nós que estamos aqui, nós não levamos aquelas chicotadas que Jesus levou. Ou seja, nós não passamos nem perto do que Jesus passou por nós. Mas as aflições da vida têm lições preciosas. Eu gostaria de dizer para você o que significa angústia. Angústia e aflições são sinônimos. O que é isso? É uma depressão física seguido de uma opressão. As angústias trazem fraquezas, desânimo, mau humor, insatisfação e até suicídio. Muitas pessoas tiram a vida porque estão angustiadas e estão em meio às aflições da vida. A angústia é uma emoção que está à frente de acontecimentos, uma circunstância, ou ocorre por lembranças traumáticas, talvez lembranças que brotam de repente e acabam trazendo angústia no seu coração. Isso é angústia. A angústia também pode acontecer em estados paranoicos, onde a percepção das coisas é muito maior e distorcida. Você aumenta o negócio, você aumenta o problema, e de repente fica aflito, fica angustiado. E na hora que você vai ver, não é daquele jeito. Então nós precisamos entender isso, querido. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, verso 10. Mas o nosso Jesus um dia disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quem aceita esse convite do Senhor hoje? Quem aceita esse convite? Vinde a mim. Aleluia. Venha a mim. Temos que ir para Jesus. Temos que ir para os braços de Jesus. Aleluia. Nós enfrentamos angústias e aflições em nossa vida. Tem momentos que parece que não tem fim, querido. As tribulações. Parece que elas não vão cessar. Aí eu pergunto: como você tem se comportado em meio às aflições da sua vida? Como que você tem se comportado? Você já teve aquele sentimento que parece que ninguém está aí com você? Você já teve aquele sentimento que parece que nem Deus responde às suas orações? Você já teve aquele sentimento que parece que você está sozinho em meio àquele caos? Jesus estava aflito nesse lugar, nesse momento. Parece que às vezes nós estamos sozinhos. Parece que nós não temos nem amigos, e muitas vezes parece que nem Deus está aí com a gente. Mas a verdade é que existe um Deus que se preocupa com você. Existe um Deus que se recusa a viver sem você, querido. E Ele está olhando para você nessa noite, independente daquilo que você está passando. Ele está olhando para você. E basta uma palavra dEle para tudo se transformar na tua vida. E eu creio que a palavra dEle está sendo liberada aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. 2014 é o ano da transformação. E eu profetizo sobre a tua vida, querido, que as aflições da sua vida serão transformadas em bênção em nome de Jesus. Vai ser transformada em bênção porque o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha. É um Deus que faz coisas maravilhosas a todo tempo. Por isso abra os teus olhos espirituais e comece a enxergar o que Deus está fazendo na tua vida, mesmo no meio das aflições, em nome de Jesus.
Não permita que as circunstâncias que você está passando cegue você. Não permita. Não permita, em nome de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, resenha a história de Cristo. E no verso 10 ele diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que eu entendo com isso, querido? É que Deus, ele não trabalha com a lógica humana. Deus, ele trabalha com o inesperado. Com o inesperado. Para levá-lo, para levar a mim e a você a resultados que ele já tinha determinado para a nossa vida. Você crê que a sua história está escrita na palma da mão de Deus, querido? Eu creio que a minha história está escrita na mão de Deus. Ele que escreveu. Ele tem tudo ao meu respeito no controle dele. Ele tem tudo ao seu respeito no controle dele. Aleluia. Ele trabalha com o inesperado para trazer à realidade aquilo que ele deseja. Os planos do Senhor são perfeitos. O querer do Senhor é perfeito, querido. Ninguém pode roubar isso de nós. O caminho que o Senhor traçou para você é para levá-los a resultado perfeito. Aleluia. Glória a Deus. De repente, precisa acontecer as coisas na nossa vida para nós mudarmos. Para nós mudarmos. E passarmos a viver o sonho de Deus. O projeto de Deus. Romanos 11, 33, 36 diz assim: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Quão insondáveis são os teus juízos. Essa é a palavra de Deus, querido. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. E eu pergunto aqui, tem alguém melhor do que Jesus nessa noite aqui? Sim ou não? Não? Sim? Tem alguém melhor do que Jesus aqui? Não? Estufe o peito e fale assim, não. Não tem, querido. Não tem ninguém melhor que Jesus aqui. Uma das coisas que vemos são pessoas achando-se muitas vezes melhores do que Jesus, melhores do que Deus. As pessoas sentando no trono e fazendo Jesus de servo. Mas a verdade é que não tem ninguém melhor do que Jesus aqui. Não existe. Jesus é o melhor. Jesus é o Rei. Jesus é tudo. Aleluia. Quem que não quer ter todas as áreas da sua vida abençoadas? Eu quero. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O que preocupa, meu querido, é que tem se pintado um cristianismo, um mar de rosas. Um cristianismo barato. Um cristianismo sem a cruz de Cristo. É isso que tem se pintado. Cristianismo barato. Eu já comecei dizendo que o caminho é estreito e que a porta é pequena. É sufoco. É sufoco. E muito mais porque quando nós éramos do inimigo e quando nós adentramos a luz de Cristo, o inimigo fica furioso.
ele vai se levantar, ele vai querer derrubar você, ele vai querer fazer algo para tirar, desestabilizar você, ele vai querer fazer, mas em nome de Jesus aqui estão pessoas que vão prevalecer, pessoas que vão caminhar, pessoas que vão pagar o preço para permanecer no caminho estreito, que leva para a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na carta aos 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo continua os comentários do capítulo 11, mostrando que ele poderia se gloriar, mas que aqueles falsos apóstolos que estavam trabalhando ali em Coríntios, embora ele tivesse no que se gloriar, ele não faz isso, porque ele entende que toda a glória pertence ao Senhor. E é interessante essa palavra, querido, porque eu acho que todo crente precisa ter essa compreensão, a qual o Espírito Santo ministrou na vida de Paulo. O capítulo 12 relata algo tremendo a respeito de força e fraqueza. Força e fraqueza. A verdade é que nós sempre queremos estar fortes, estar ali pronto para a guerra. Mas nessa passagem nós percebemos que a força de Cristo opera na fraqueza. Opera quando nós estamos fracos. E aqui nesse capítulo 12, Paulo tinha tudo para se gloriar, porque para se exaltar. Mas ele entende que toda a glória pertence ao Senhor. E é interessante, eu quero ler isso aqui com você. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10. Eu vou ler, por favor, ouça o que eu vou ler aqui. Na versão A Mensagem. Aquele que tem a mensagem pode acompanhar. Mas se você não tem, ouça. Abra os seus ouvidos. Escute isso aqui. Por causa, diz assim, o verso 7 em diante. Por causa da grandiosidade daquelas revelações. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele tinha sido levado, e ele mesmo diz, não sei se é no corpo, se é no espírito, não sei como que foi. E foi levado, e foi apresentado a ele coisas maravilhosas que diz a palavra que ele não tem nem como falar. Ele não pode nem falar o que era o que ele viu. Aí ele fala assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo. O dom de um obstáculo. Algumas versões vai falar que ele recebeu o espinho na carne. Um espinho na carne. Um dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom. E pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse, minha graça é o bastante. E tudo o que você precisa, é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. E ele continua dizendo assim, assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Comecei a apreciar o espinho na carne. Você tem espinho na sua carne, querido? Você tem aquela situação que parece que nunca se arruma na sua vida? Ele está dizendo aqui que passou a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte
eu me torno. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que palavra. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa, querido. A graça de Cristo é tudo que nós precisamos. Aleluia. Enquanto muitos só querem a mão do Senhor, nessa noite, que você prefira o Senhor por inteiro. Que você prefira o Senhor por inteiro, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para derrubá-lo. Mas o que conseguiu foi colocá-lo de joelhos. Essa versão aqui é maravilhosa. Porque Deus permite que o diabo, muitas vezes, atrapalhe a nossa vida. Certa vez o diabo se apresentou diante de Deus a respeito de Jó. E Deus falou, olha, faça o que você quiser com ele, só não tire a vida dele. E Deus estava ali no controle. Deus está no controle até sobre o diabo, querido. Por isso não precisa ter medo, não. Deus te cobriu de autoridade. Se existe alguma opressão na sua vida, em nome de Jesus, você tem autoridade para colocar essa opressão para correr. Aleluia. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para fazer isso. Por isso, nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida. Que se Satanás tentou sobre a tua vida, o máximo que ele pôde fazer, querido, e é por isso que você está aqui hoje, é te colocar de joelho na presença do Todo-Poderoso. É te colocar de joelho na presença daquele que pode resolver toda e qualquer situação. O máximo que ele pode fazer é te colocar na presença de Deus. Porque quando nós estamos sendo oprimidos, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos na adversidade, nós corremos para perto de Cristo. Nós corremos para perto de Cristo. As tribulações, as adversidades, muitas vezes são permitidas por Deus para que nós nos acheguemos perto dEle. Para que nós cheguemos aos pés dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo com todas as letras que o tempero da nossa vitória são as lutas que vencemos em Cristo Jesus. Porque se não houvesse luta, não teria sentido as vitórias na nossa vida, querido. Por isso que nós passamos pelas lutas. E enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar lutas atrás de lutas, lutas e lutas e lutas. Porque se assim não for, imagino eu que deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada. A luta, a adversidade, as aflições faz parte da nossa vida. Mas tenham ânimo, porque o nosso Jesus venceu. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não tem nada que possa roubar isso de nós. Não existe nada que possa arrancar esse direito de vencedor que nós temos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está ouvindo isso, querido? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso não importa o que se chegou na sua vida, o que se apresentou, o que se levantou na sua vida. Pode ser enorme, como um gigante Golias. Mas em nome de Jesus você vai prevalecer. Você vai vencer. Porque Cristo te fez mais do que vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus. As dificuldades da vida não são para você ficar sabendo o quanto você é forte. Não. Mas sim para que você fique sabendo o quanto você precisa de Deus. O quanto nós precisamos de Deus. Ninguém está livre das tribulações da vida, das angústias, das aflições, do dia mau. Ninguém. Ninguém está livre disso. A nossa fraqueza, a nossa limitação é a porta que Deus precisa para agir em nossa vida. Paulo compreendeu isso.
Olha, orei 3 vezes, mas só que não teve jeito. Não teve jeito. Então, ele ouve isso: a minha graça te basta. Minha graça é o bastante para você. É tudo o que você precisa. Aleluia. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele começou dizendo: agora estou sentindo uma grande aflição. Uma grande aflição. O que eu entendo com isso, querido? Por mais que Deus tenha promessa para as nossas vidas, de bênçãos para a nossa vida, por mais que Ele tenha vitória para a nossa vida, nós não estamos, eu e você, nós não estamos livres das aflições da vida. Jesus sentiu grande aflição. E aqui não tem ninguém melhor do que Jesus. Não tem. Eu não sou melhor do que Jesus. Jesus sentiu, eu vou sentir, você vai sentir, nós sentiremos aflições na vida. Qual que é a nossa atitude diante da aflição que se abate na nossa vida? Uns se desesperam, outros acham que não é justo ele passar por tal situação. Alguns fazem o que Jesus citou nesta oração: Pai, me livra desse sofrimento. Me livra dessa hora de sofrimento. Muitos de nós fazemos isso. Muitas vezes a nossa atitude é essa, porque nós não queremos sofrer. Nós muitas vezes chegamos arrebentados, e daí Deus começa a trabalhar na nossa vida. Começa a melhorar e de repente vem outra no coco. Daí você acha no direito de não estar passando por aquela situação. Deus está falando com pessoas aqui hoje, que talvez indagaram Ele nesses dias. Talvez indagaram Ele esses dias. Glória a Deus. É natural do ser humano querer ser livre do sofrimento. É natural. Nenhum ser humano gosta de sofrer. Nenhum homem ou mulher gosta de sofrer. Mas existiu um homem chamado Jó, que deixou uma das mais belas lições de qual atitude ter diante das adversidades da vida. Jó viu a vida dele virar de cabeça para baixo. Mas mesmo sofrendo perdas na família, perdas de bens, perdendo a saúde, Jó se levantou e declarou o seguinte, querido: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Será que aqui tem homens e mulheres capazes de dizer isso no meio da aflição? Se não tinha, em nome de Jesus, a partir de hoje vai ter. Vai ter. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Na versão A Mensagem diz assim, querido: apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida. E no fim, é Ele que me fará justiça. Aleluia. Seja um profeta na sua vida hoje. Repita comigo essa frase: apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida. E no final, é Ele quem fará a justiça. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Porque é Ele que fará a justiça na tua vida, querido. É Ele que fará a justiça na tua vida. Em nome de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. A minha vida está nas mãos dEle. A sua está na mão dEle. Amém. Jesus nos ensina algo muito importante, querido. Qual deve ser a nossa atitude realmente diante das aflições da vida? Poderíamos dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento.
E em um estalar de dedos o Senhor resolveria toda a nossa situação, toda a nossa vida. Mas não é assim, querido. Não é assim que acontece. Deus trabalha exclusivamente da maneira dele. Ele trabalha do jeitinho dele. Ele é perfeito. Ele trabalha do jeito dele. Aquilo que você tiver que passar, aquilo que eu tiver que passar, nós vamos passar. Não tem como fugir. Não tem como. Você vai passar. Você não vai ficar, você vai passar. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas em nome de Jesus você vai passar por isso. Você vai vencer isso daí. Você vai vencer porque Deus está trabalhando. Aleluia. Tome a sua cruz e siga. Deus tem o tempo dele de agir, de realizar. E quando ele chega em nossa vida, percebemos que o que ele faz sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Tem coisas que muitas vezes nós não compreendemos. Não compreendemos. Mas é o melhor. Deus está agindo. E Ele está fazendo o melhor na nossa vida. Deus está fazendo o melhor na tua vida, Claudinei. Em nome de Jesus. Um novo tempo, transformação. Está fazendo. Está fazendo o melhor. Aleluia. Glória a Deus. A nossa atitude diante da aflição deve ser a mesma de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus aqui? Vocês conseguiram captar no texto? Ele começa dizendo assim: estou profundamente aflito, angustiado, mas eu vou dizer, Pai, livra-me dessa situação. Não. A atitude de Jesus foi, e eu não sei o que você está passando, mas se você estiver numa tempestade na tua vida, que você seja ousado em dizer nessa noite a mesma coisa que Jesus disse: Pai, revela a tua presença gloriosa nessa situação. Pai, revela a tua presença gloriosa na minha vida, na minha aflição. Nós temos que ser ousados a ponto de ter essa atitude de Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Mas essa mensagem é para aqueles que estão passando por alguma situação. É para aqueles que não estão passando por nenhuma adversidade. É para todos. Porque aqueles que estão passando devem saber se comportar diante das aflições. E aqueles que hoje está tudo bem, e se amanhã ou depois vier na sua vida alguma aflição, você tem que saber como se comportar. Pai, revela a tua presença gloriosa nessa situação. É nas adversidades da vida que Deus revela o teu poder, querido, em nossa vida. É nas adversidades, na dificuldade. É nas aflições da vida que Ele revela o poder. Tem gente que está pertinho da bênção, mas de repente faz do problema maior do que tudo e não permite que Deus revele o teu poder na vida dele. Prefere jogar a toalha. Prefere muitas vezes tirar até a vida. Prefere muitas vezes abandonar o barco. O que nós vemos de pessoas que chegam na igreja e de repente somem da igreja. Como se a igreja, mas não. As pessoas precisam vir a Cristo e permanecer com Cristo. Independente da situação, da circunstância. Porque o maior tesouro que cada um de nós recebemos, e cada um de nós já recebemos, é a nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo. É a nossa salvação. Glória a Deus. O que acontece quando nós tomamos atitudes coerentes com a vontade de Deus nos momentos e aflições da nossa vida? O que acontece quando tomamos atitude coerente à vontade de Deus? Eu fico imaginando José. Todo mundo aqui já conhece a história de José. José do Egito. Um dia o pai dele, os irmãos dele estavam apacentando o rebanho do seu pai, Jacó.
E o pai dele fala, José, vai lá ver como que seus irmãos estão. E quando José vai lá, na maior boa vontade, um jovem sonhador, seus irmãos não gostavam nem um pouco dele. Era invejoso, tinha inveja de José. Não gostavam dele. E quando José chega ali, eles tramam contra José e jogam José dentro de uma cisterna, dentro de um poço. E José é um jovem cheio de sonho. É jogado ali e eles tramam tudo. Olha, vamos contar para o nosso pai que uma fera acabou com a vida dele. E José ali dentro daquele poço, diante daquela cisterna. Imagina aquele lugar escuro, aquele lugar sujo. Imagina José olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para frente, olhando para trás. Não enxergava nada. Não enxergava nada, um desespero, um caos total. Sem entender por que vocês fizeram isso comigo. Imagina José gritando, se esperneando. E ele tem um irmão que queria amenizar um pouco a situação, que era Rubem. Mas como ele era a minoria, não pôde fazer nada. E José lá, naquele poço, naquele buraco. E muitas vezes, queridos, o buraco da nossa vida, o poço que nós muitas vezes estamos, ele obriga você a olhar para uma única direção. E essa é a atitude coerente que eu vejo que Deus deseja que você tome. Talvez você olhe para um lado hoje, olhe para o outro, olhe para trás, olhe para frente e não veja nada. Mas eu creio que José olhou para cima. E ele pôde ver que era de cima que viria o socorro da vida dele. Se você está em algum lugar que muitas vezes não vê saída, que não vê meio algum de você safar, você pode ter certeza que você pode olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a provisão, é do alto que vem a saída para a situação da nossa vida, para os problemas da nossa vida. Aleluia. É do alto, querido. É do alto. Aleluia. Todo socorro e providência vem do alto, do trono da graça de Deus, para a nossa vida. Todo socorro vem do trono da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 121, verso 1, 2. Eleve os teus olhos para o alto, porque o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vem dele. Não importa o que você esteja vivendo hoje, qual a tribulação que se abateu na sua vida. Eleve os teus olhos. Não permita que seus olhos fiquem para baixo. Olha para cima, dê um glória a Deus. Olha para cima e dê um glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Porque meu socorro vem de ti. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez, um rei chamado Nabucodonosor colocou um decreto para que adorasse a estátua dele. E ele não contava que ali tinha 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não contava que existia ali 3 jovens tementes a Deus, que jamais se prostraria diante de uma estátua. E ali, ele abaixa aquele decreto, ao soar das trombetas, tem que se curvar. Se não se curvar, vai ser jogado na fornalha, aquecida 7 vezes mais. E aqueles jovens preferem ser jogados na fornalha, ao invés de se prostrar diante daquela estátua de Nabucodonosor. Ele prefere permanecer firme na fé que eles tinham no Todo-Poderoso. E eles foram lançados na fornalha. Foi lançado na fornalha. Os 3 foram lançados. E diz a palavra de Deus que os soldados que foram jogar eles morreram carbonizados.
E desses 3 jovens, nem o fio de cabelo se queimou. E quando o rei olha lá dentro vê, não 3, mas vê 4. Vê 4. E o quarto era semelhante aos filhos dos deuses. Aleluia. Meu querido, que o Espírito Santo coloque essa convicção no seu coração. Que em todas as adversidades que você passar, você não está sozinho nela. Você não está sozinho. Deus, Ele não nos livra da fornalha. Assim como não livrou aqueles jovens da fornalha. Mas passeou com eles na fornalha. Aleluia. Deus passeou com eles lá. Olha, meu, e aquilo ali gerou transformação na vida de Nabucodonosor. Falou, meu, esse é Deus. Esse é Deus. Isso aqui não é nada. Esse que estava ali com vocês é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Deus não nos livra do deserto, mas Ele nos livra no deserto. Se você está passando por um deserto aqui, querido, saiba que o Senhor está contigo. O Senhor se faz presente contigo. Aleluia. Ele se faz presente comigo, com você. Outro segredo, outra lição que eu aprendo sobre as aflições da vida, é que Deus, Ele fala em meio às aflições e à angústia da nossa vida. Muitas vezes nós estamos com os ouvidos tapados, mas Ele está falando comigo e com você hoje. E Ele fala em meio às aflições e à angústia da nossa vida. Tem momentos que parece que Deus fica calado, fica em silêncio a nosso respeito. Mas, para um bom entendedor, até o silêncio de Deus fala. Até o silêncio de Deus fala. Tem momentos na vida, querido, que fazemos campanha e nada acontece. Tem momentos na vida que nós oramos e nada muda. Tem momentos na vida que jejuamos, subimos monte, fazemos tudo que se pode e nada acontece. Porque nós estamos vivendo o silêncio de Deus. E o que fazer no silêncio de Deus? Confie. Confie que você está sendo guardado. Que você está sendo protegido. Que Deus está no controle da tua vida. Mesmo no silêncio, Deus está no controle da situação. Em nome de Jesus. O silêncio de Deus já é uma resposta. Talvez você esteja vivendo o silêncio de Deus em alguma área da sua vida. Mas já é uma resposta. Porque quando a tua bênção chegar, querido, você vai glorificar. Você vai exaltar aquele que transforma aflições em bênção. Em nome de Jesus. No texto que lemos, Deus falou e afirmou que revelaria a sua glória. Quando Deus fala, querido, você ouve a resposta dele. Ele diz assim, eu já revelei a minha glória. Ele está falando isso hoje aqui. Não importa o que você está passando. Talvez você entrou aqui sem resposta. Mas Ele está falando para você, olha, eu já revelei a minha glória na tua vida. Eu já revelei. Já está revelado, querido. Mas revelarei de novo. Revelarei de novo. Por mais que você não compreenda a resposta de Deus a seu respeito, saiba que Ele tem prazer em revelar o seu poder na sua vida. Jesus afirmou nesse texto, não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Essa voz que nós lemos aqui, querido, não foi por causa de Cristo, mas foi por causa de mim e de você. Foi por causa de nós. Que hoje, há mais de 2000 anos depois,
o Senhor permite que nós estejamos nesse lugar para ouvir da voz dEle, da boca dEle. Olha, eu já revelei a minha glória e vou revelar de novo.